Boa noite, a paz do Senhor a todos. Fazer um rápido vídeo de Gênesis 29, que é uma introdução. Vai ter várias partes, então vai ter mais alguns vídeos, né, sobre a passagem. Aqui pelo versículo 9, do capítulo 29 de Gênesis, está escrito assim: Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó, a Raquel, filha de Labão, né, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e beijou-o, e levou à sua casa, e contou a ele, a Labão, todas essas coisas. Até aqui vamos comentar rapidamente sobre esses versículos, e vamos ter outros vídeos, né, sobre a passagem. Então Jacó, né, quando foge de seu irmão, vamos conhecer a história aqui do capítulo 28, encontra Raquel indo de beber os seus animais, né, ou seja, o rebanho levando ao poço. E Jacó quis, né, se mostrar, por assim dizer, como foi lido aqui, ele revolveu a pedra sobre a boca do poço, né, chegou, tirou a pedra, né, para mostrar sua força, né, ou seja, e ela dá de beber aos animais, e ele se declara ela e beijou e chorou. O choro aqui pode ser ou de tristeza ou alegria, mas no caso aqui é alegria, né? Ficou muito alegre porque ele percebeu que ali estava a sua futura esposa, né? Por isso que ele chorou, se cumprindo em seu coração, através de seus olhares, a promessa de Deus. Percebe então que ele, de imediato, né, vendo que ela era formosa, mais à frente vamos ver sobre a sua irmã também, e os pontos altos e fracos ali, né, baixos, mas aqui Labão o recebe de braços abertos, né, abraçou e beijou e levou à sua casa. Provavelmente Labão se lembra de Gênesis 24, 29, quando eles já tinham conversado, se encontrado com Abraão, né, ou seja, pai de Isaac, e trouxe muitos presentes em suas mãos, seus pulsos tinham pulseiras, então ele viu a riqueza que ele tinha, e Labão já cresceu o seu olho, por assim dizer, né? E provavelmente se lembrou, não, aí tem muita coisa para mim, né? E acabou por recebê-lo bem em sua casa. E ele se declara, Labão, né? Jacó se declara e que queria se casar com sua filha. Aí Labão pergunta, né? O que você me dará? Provavelmente pensando em bens, acredito eu, em riquezas, mas recebeu algo até melhor, por assim dizer. Ou seja, um trabalho, né, por 7 anos, né? 7 anos de trabalho por sua filha. Conhecemos a história, né? E Jacó foi enganado ali. Vamos ver um vídeo mais à frente. Mas eu quero dizer para concluir esse vídeo, que é só uma introdução de Gênesis 29, é que alguns poderão dizer, mas Jacó nem mereceria que se cumprisse em sua vida de encontrar uma esposa, porque ele enganou a seu irmão, né, junto com sua mãe, tomando a bênção que não era para ele, alguns poderão dizer. O fato é que essa bênção da primogenitura, ou seja, o primeiro, né, não é nada algo mágico assim. Na época era o costume e era levado bem a sério, né, as bênçãos, mas Deus já havia dito, né, para Isaac que
o maior serviria o menor. Deus conhece lá na frente, às vezes vamos ver mais à frente, a descendência de Esaú sempre perseguiu Israel, né? E a de Jacó foi a que Deus trabalhou, e alguns podem dizer mais. Jacó mentiu e mesmo assim Deus o abençoa, mesmo assim Deus cumpre as promessas. Quero dizer para os irmãos que Deus jamais é a favor da mentira, do engano, jamais, né? Jamais. Mas como havia promessas através de Jacó, né? Deus não impede que algumas coisas aconteçam ali, mas trabalha através dos seus erros, né? Houve consequências, né? Se Deus fosse a favor das mentiras de Jacó, não permitiria que nada acontecesse. Nem permitiria que ele fosse enganado por Labão. Vamos ver mais à frente que ele foi enganado. Tanto é que teve que correr do seu irmão, fugir, né? Então vejo que Deus perdoou os seus erros, mas as consequências não. Mas mesmo assim, Deus tinha um propósito e teve e cumpriu em Jacó. Para concluir, né, nessa introdução, alguns poderão se identificar. Eu era tão falho, era enganoso, e quantos erros que tínhamos e às vezes temos. Mas Deus tem planos sobre nossas vidas, sobre a minha e a tua vida, e através dos nossos erros, nossas imperfeições, Ele com certeza vai trabalhar em nossas vidas. Mas repito, né, repito, as nossas falhas, os nossos passos em falsos, as nossas má condutas terão consequências, e Deus irá perdoá-las, mas as consequências virão. Mas Ele tem propósito em nossas vidas, na minha e na tua vida. E com certeza Ele vai trabalhar e vai cumprir, mesmo em nossos erros. Mas isso não uma carta branca para errarmos. Ah, Deus vai me perdoar, vai me usar mesmo assim, né? Deus tem um propósito, tem um plano, usou seus profetas e Ele vai cumprir. Mas não temos carta branca para fazer o que é errado. Consequências virão. Amém? Então essa foi uma introdução, né? Nossa, está rica. Hein? Mais à frente vamos ver riquezas sobre essas passagens. Que Deus possa abençoá-los mais e mais essa noite, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado por este vídeo, Senhor, a qual o Senhor pôs em nossa mente. Um vídeo com uma introdução de Gênesis 29, a qual fala de seu filho Jacó, né? Ou seja, o terceiro elo, né? Ou seja, a sequência que o Senhor trabalhou na Escritura Sagrada, né? Nessa riqueza de detalhes que muitas vezes nos dá, nos mostrando que somos tão falhos e que precisamos e necessitamos do seu perdão, a Deus. Trabalhe em nós, sobre nossas vidas, com propósitos e projetos que só o Senhor tem para nós. Abençoe esse lar, essa vida, essa pessoa que está me assistindo, que muitas vezes já teve muitos erros, e se estiver tendo alguns erros, perdoa ela, Senhor, mas que ela possa se voltar ao Senhor, reconhecendo que seus pecados podem ser perdoados, mas as consequências muitas vezes virão. A Escritura Sagrada nos revela em várias passagens seu servo Davi e tantos outros homens que erraram, tiveram consequências desastrosas, mas mesmo assim estão aqui descritas para nos mostrar, Senhor, eu creio que somos falhos, passivos de erros e mesmo assim Deus nos perdoa e nos usa quando há arrependimento de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.